Química, fala de calculagem, número atômico igual a 11. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí, resolução da prova do IME de 2020-2021, fase discursiva, questão de número 4. Tudo bem? Aqui eu já deixei para vocês o tema, o assunto e a equação que nós iremos trabalhar. A intenção é demonstrar para vocês, após a leitura do enunciado, uma forma de organizar o seu pensamento, porque dessa forma o exercício, a resolução dele flui com mais facilidade. Tudo bem? Vamos ler aí a questão 4. No preparo de uma solução, deseja-se substituir a utilização de massa do soluto ms gramas de sacarose por sorbitol, sem alterar o ponto de ebulição da solução. Determine a massa de sorbitol a ser utilizada em função da massa de sacarose. Pessoal, vamos entender o seguinte, né? Eu vou agora desenvolver para vocês o raciocínio da questão. Primeiro, o assunto, como vocês podem perceber, são propriedades coligativas. Qual é exatamente o ponto de propriedades coligativas que a gente vai estudar? São os efeitos ebulioscópicos. Como que eu sei disso? Porque no enunciado fala em variação da temperatura de ebulição. E a propriedade coligativa que trabalha isso é justamente a ebulioscopia. Tudo bem? E qual que é a grande ideia? Quando você adiciona um soluto e um solvente, a temperatura de ebulição aumenta. Só que preste atenção que no enunciado ele fala a variação da temperatura de ebulição da solução. Então, o que ele quer dizer? Basicamente se você adiciona um soluto, a temperatura de ebulição ela vai alterar. Só que ao invés de adicionar um soluto, por exemplo, a sacarose, eu vou adicionar o sorbitol. Então, qual que é a razão entre essas massas para que a variação da temperatura de ebulição seja a mesma? Ou seja, a solução ela vai ter uma temperatura de ebulição diferente antes da adição do soluto. Só que ele quer que essa mudança seja igual, tanto usando sacarose quanto usando o sorbitol. E é justamente essa razão dessa massa que a gente vai descobrir. Porque no final das contas, ele quer que a temperatura de ebulição se mantenha constante. Mesmo sabendo que ela é alterada pela adição do soluto, ele quer que ela se mantenha constante quando você tem uma solução formada. Tudo bem? Perceberam a diferença? Agora vamos trabalhar com as equações. Aqui eu tenho a variação da temperatura de ebulição, constante ebulioscópica e a molaridade. Sim, é molaridade, não é molaridade não. É o W, molaridade. E como que essa molaridade ela é descrita? 1000 vezes a massinha da sacarose dividido pela massa molar da sacarose vezes a massa do solvente. Eu estou falando da sacarose porque é o que a gente vai trabalhar primeiro, né? Esse 1000 é o fator de conversão apenas, então não se preocupem, vezes a constante ebulioscópica. Antes de mais nada, vamos colocar a massa molar da sacarose, que é 342 gramas por mol. E a massa molar do sorbitol, que eu vou colocar mN-sor, é 182 gramas por mol. Como eu disse para vocês, quando eu tiver uma solução, eu quero que a variação da temperatura de ebulição seja a mesma nos dois casos. Então, eu posso escrever essa equação aqui, essa variação para a sacarose e para o sorbitol. E essa variação tem que ser a mesma nos dois casos, né? Então, vamos lá. A variação de temperatura da sacarose é igual a KE vezes 1000 vezes MS dividido pelo 342 vezes o M12. Esse M12 é a massa do solvente. Nós não vamos trocar de solvente. A gente só vai mudar o soluto. Então eu posso deixar M2 sem problema nenhum.
E depois eu faço para o sorbitol. KE vezes 1000 vezes a massinha que eu quero descobrir em função de ms sobre 182 vezes a massinha 2. Feito isso, próximo passo, basicamente, é igualar essas duas equações. Igualando isso, nós temos constante ebullioscópica vezes 1000 vezes ms sobre 342 vezes m2 é igual a constante ebullioscópica vezes 1000 vezes o m que eu quero descobrir sobre 182 vezes m2. É importante perceber que a constante ebullioscópica, como nós estamos buscando o mesmo efeito ebullioscópico nos dois casos, a gente pode considerar essa razão igual a 1, tudo bem? Basicamente por conta do efeito ebullioscópico esperado ser o mesmo. Então, tanto a variação de temperatura quanto a constante, a razão tem que ser igual a 1. Então, eu posso cortar esse 1000 com esse 1000 e as constantes, tá? E aí nós teremos... Eu só vou inverter o lado aqui para vocês entenderem. Outra coisa que dá para cortar. Esse M2 com esse M2 eu posso cortar, pois o solvente é o mesmo, tá? Então eu também posso cortar. Então o M2 ele é constante. M2 é constante. Vamos dar sequência então. Fica, vou inverter o lado, M1 sobre 182 igual a ms sobre 342. Ele quer saber justamente qual é a relação entre M1 e ms. Agora fica fácil, né? M1, portanto, fica 182 sobre 342 ms. Simplificando isso por 2, nós chegamos à seguinte resposta. Fica 91 sobre 171 ms. Então essa é a relação entre a massa da sacarose e do sorbitol para que o efeito ebullioscópico seja o mesmo. Beleza, pessoal? Questão tranquila, é aquela coisa que eu falei, organize o seu raciocínio que vocês conseguem resolver com mais facilidade as questões. Beleza? Vamos dar continuidade à resolução. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, dar o like aí, né, o joinha, comente, dê sugestões, dúvidas, né, espalhem aí por gentileza, né, o compartilhamento desse vídeo para que possa chegar a mais pessoas que estão passando por esse processo de estudo e aprovação, né, nos principais vestibulares aí, tá bom? Obrigado pela atenção, espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só me procurar, deixa aí nos comentários, ideias também, tá bom? Muito obrigado, valeu, fui!